Sistema Nacional de Energia é restabelecido em todas as regiões após 6 horas de apagão. Queda de energia afetou metrôs, aulas, trânsito e até o Pix. E você vai ver também. Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina e do diesel. Desemprego cai em 7 estados e no Distrito Federal no segundo trimestre do ano. Região oeste da Ucrânia é atingida pelo mais grave ataque aéreo desde o começo da guerra. Exemplo de amizade e solidariedade. Após ser adotada, a cachorrinha faz entregas de moto ao lado do tutor e conquista milhares de fãs nas redes sociais. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Ministério de Minas e Energia afirmou que o Sistema Nacional de Energia foi restabelecido após 6 horas do apagão que ocorreu na manhã de hoje. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, classificou como raro o apagão desta terça-feira. Durante a entrevista coletiva, Silveira negou que o ocorrido teve a ver com a segurança energética do Brasil. Só Roraima não foi afetado por não estar ligado ao Sistema Nacional. A causa da queda de energia ainda não foi explicada pelas autoridades. Silveira afirmou ainda que pediu ao governo para que a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência investiguem se houve ação humana. O apagão afetou 25 estados e o Distrito Federal. Uma ocorrência às 8 horas e 31 minutos da manhã levou a uma separação elétrica e em 10 minutos a carga do sistema elétrico brasileiro caiu 25,9%. Na prática, é como se as regiões norte e nordeste do país tivessem se desconectado das regiões sul e sudeste. Há indícios de que a falha na interligação aconteceu em um circuito perto do Maranhão. No entanto, as causas do problema ainda estão sendo investigadas. Até às 12 horas e 30 minutos dessa tarde, já tinha sido reestabelecidas 85% das cargas afetadas no Nordeste e 41% no Norte. O apagão causou transtornos em diversas cidades, como desligamentos de semáforos, paralisação de metrô e a interrupção de aulas em escolas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD, estava com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Paraguai para a posse de Santiago Pena e providenciou o retorno imediato ao Brasil. Silveira afirmou ainda que desde a pane determinou a criação de uma sala de situação para lidar com o processo de retomada da energia, além de uma rigorosa apuração das causas do incidente. Um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin suspendeu hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento de um recurso sobre a decisão chamada revisão da vida toda do INSS. O mecanismo pode mudar os valores dos benefícios de milhares de aposentados e pensionistas. O caso foi julgado em dezembro do ano passado no STF, mas o INSS recorreu. A revisão da vida toda é o recálculo da média salarial para a aposentadoria, considerando todas as remunerações do trabalhador, mesmo as anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real. A análise do recurso teve início na última sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, propôs que o entendimento da Corte não incida sobre benefícios previdenciários já extintos, parcelas quitadas e já pagas, tendo como base decisões judiciais para as quais não cabem mais recursos. A determinação da suspensão de todos os processos aconteceu no final de julho. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, decidiu hoje adiar para o dia 21 de agosto a reunião para tratar sobre o projeto do novo arcabouço fiscal. O encontro de técnicos, líderes e o relator do projeto, deputado Cláudio Cajado, seria realizado nesta segunda-feira, mas foi desmarcado depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu declarações consideradas críticas à Câmara. Os deputados já analisaram o texto, mas o conteúdo foi alterado no Senado. Por isso, retorna para nova votação na Casa.
E olha só, é bom preparar o bolso. A Petrobras anunciou um aumento no preço da gasolina e do diesel nas distribuidoras a partir desta quarta-feira. A nossa repórter Maria Clara Leite traz as informações. O aumento anunciado é de 41 centavos no preço da gasolina e 78 centavos no valor do diesel. Assim, o preço médio do litro do diesel passa a ser de R$ 3,80 e o valor do litro da gasolina sobe para R$ 2,93 nas distribuidoras. Agora, o valor cobrado ao consumidor final no posto é sempre maior, já que é afetado também por outros fatores, como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e também da revenda, conforme ressaltou a Petrobras por meio de nota. Mas apesar desses novos aumentos, a companhia diz que a variação acumulada nos preços dos combustíveis até aqui em 2023 apresenta redução de 15 centavos por litro da gasolina e 69 centavos por litro do diesel. Bem, de qualquer forma, os consumidores precisam preparar o bolso, porque já vão começar a encontrar nas bombas os reflexos dos reajustes aplicados agora para as distribuidoras. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira em mais um pregão marcado pela aversão ao risco no exterior. Investidores seguem temerosos por um período de recessão econômica nas maiores economias do mundo. Nos Estados Unidos, a expectativa é pela divulgação da ata do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, prevista para amanhã. Na China, novos dados econômicos foram divulgados hoje e vieram abaixo das projeções de mercado, alimentando aí a percepção de desaceleração mais forte da economia do país. A moeda norte-americana subiu 0,43% e encerrou o dia cotada a R$ 4,98 na venda. E o desemprego caiu em 8 unidades da federação no segundo trimestre do ano. Segundo o IBGE, a taxa ficou estável nos outros 19 estados. Entre os meses de abril e julho, a redução da taxa de desemprego no Brasil foi acompanhada por baixas significativas em 8 unidades da federação. Segundo o IBGE, a queda na taxa de desocupação no segundo trimestre foi registrada no Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Pará, Maranhão, Minas Gerais, Ceará e São Paulo. De acordo com o levantamento da PNAD contínua do IBGE, nos outros 19 estados, a taxa ficou estável. Mas do primeiro para o segundo trimestre é possível observar uma tendência de queda em todas as unidades da federação. Mas a redução foi significativa em apenas 8 delas. O IBGE havia divulgado no dia 28 de julho que o desemprego no segundo trimestre atingiu 8%, o menor resultado para o período desde 2014. É uma redução de 0,8 ponto percentual frente ao trimestre anterior, de janeiro a março. No segundo trimestre, as maiores taxas de desocupação foram de Pernambuco, Bahia e Amapá. E as menores foram registradas em Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina. E cerca de 73,3% dos empregados do país, do setor privado, tinham carteira assinada. E 16 estados registraram taxas de informalidade maiores do que a média nacional. Todos são do norte ou do nordeste. E veja a seguir. Região oeste da Ucrânia é atingida por mais grave ataque aéreo desde o começo da guerra. E ainda, cachorrinha faz entregas de moto ao lado do tutor e conquista milhares de fãs nas redes sociais. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson.
Pacientes de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, reclamam da falta de insumos no Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato de Azevedo. Pessoas com diabetes que precisam de fitas para medição de glicose relatam que estão há mais de 2 meses peregrinando por hospitais da região e não encontram o utensílio. Em nota, a Secretaria de Saúde de São João de Meriti informou que está em fase final de licitação para a compra de novos insumos e que o prazo para que as fitas cheguem é de 30 dias. Ainda falando de saúde, a Prefeitura do Rio lançou hoje, na rede municipal Anne Frank, em Laranjeiras, o programa Vacina na Escola. A imunização nas unidades de ensino tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal da população carioca e oferecer imunizantes de rotina, como para Covid, varicela, febre amarela, hepatite A, entre outros. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nesta primeira etapa serão atendidos mais de 600 mil alunos da educação infantil e do ensino fundamental. De acordo com a Prefeitura, escolas particulares interessadas em levar a vacinação a seus alunos podem procurar a Divisão de Vigilância em Saúde da região. Os pais poderão acompanhar a vacina e, caso não consigam comparecer à escola, devem mandar pelo aluno o termo de autorização assinado. Eu fico por aqui. Desejo a você um ótimo fim de noite. Tchau, tchau, Juliana e Maria Alice. Amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E olha só, o governo de São Paulo decretou estado de emergência para tentar conter a transmissão de gripe aviária no estado. A medida é válida por 180 dias. Até o momento, foram contabilizados 13 casos da doença no estado de São Paulo, todos detectados em aves silvestres. A Secretaria de Agricultura destaca que o consumo de aves e ovos não transmite a doença e que se deve manter cuidado no contato com os animais. A gripe aviária é causada pelo vírus da influenza aviária H5N1. E nos destaques internacionais, Santiago Pena tomou posse hoje como novo presidente do Paraguai. O mais jovem a ocupar o cargo na era democrática no país vizinho ao Brasil prometeu combater a corrupção. O presidente Lula participou da cerimônia que ocorreu em Assunção, capital do país. Economista de formação com estudos nos Estados Unidos, Penha garantiu que pretende transformar o Paraguai em um centro de integração latino-americana. Os presidentes de Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai também compareceram à cerimônia. No discurso de posse, ele afirmou que o sucesso é conseguir fazer com que todos os paraguaios fiquem melhor e que o mundo testemunhe o ressurgimento de um gigante. O Paraguai, grande produtor mundial de alimentos, mas sem saída para o mar, é membro do Mercosul, junto de Argentina, Brasil e Uruguai. Penha, presidente do Paraguai mais jovem na era democrática, pertence ao Partido Colorado, que governou o país desde a década de 1950, com interrupção apenas durante o mandato de Fernando Lugo, entre 2008 e 2012. O evento também contou com a presença do vice-presidente de Taiwan. O Paraguai é o único país sul-americano que mantém relações diplomáticas com Taiwan e não com a China. Em meados de julho, Penha visitou a ilha como sinal da importância que o vínculo deve ter durante o governo. E no Equador, mais um político foi assassinado durante a campanha eleitoral. Pedro Briones, um dirigente partidário da Revolução Cidadã, foi morto a tiros nesta segunda-feira no estado de Esmeraldas. Esse foi o segundo assassinato de um líder político às vésperas das eleições do país sul-americano. Briones foi morto 5 dias depois de Fernando Villavicencio, que concorria à presidência do Equador. Na semana passada, o carro da candidata à Assembleia Nacional do país, Stephanie Puente, também foi alvo de tiros. Luísa Gonzalez, candidata à presidência e favorita nas pesquisas de intenção de votos, disse que todos correm risco. Por isso, reforçou a segurança. Apesar de toda a violência e tensão, a eleição presidencial no Equador está mantida para domingo, dia 20. A Rússia disparou hoje uma série de mísseis de longa distância contra o oeste da Ucrânia. Pelo menos 3 pessoas morreram no maior ataque na região de Lviv desde o início da invasão russa. A Ucrânia afirmou ter destruído 16 de pelo menos 20 mísseis russos lançados durante a noite.
foi o maior ataque aéreo na região oeste de Lviv desde o início da guerra. Mais de 100 construções foram danificadas e algumas ficaram completamente destruídas. Na região noroeste de Volyn, uma fábrica sueca, a maior produtora mundial de rolamentos industrial, foi atingida. 3 funcionários morreram. As regiões de Volyn e Lviv fazem fronteira com a Polônia, país integrante da OTAN. Após 1 ano e meio de guerra, a Rússia nega ser responsável pelas vítimas civis e insiste que seus bombardeios apontam apenas para alvos legítimos. A coordenadora das Nações Unidas na Ucrânia lamentou ataques como este, que atingiram infraestruturas civis a centenas de quilômetros da linha de frente da guerra. Enquanto isso, numa conferência de segurança em Moscou, o ministro da Defesa da Rússia afirmou que o conflito desmascarou os mitos de superioridade militar do Ocidente. Sergei Shoigu prometeu compartilhar detalhes da fragilidade dos blindados e mísseis enviados à Ucrânia. E falando agora sobre esporte, olha só, foi confirmado. O craque Neymar é o novo jogador do Al Hilal da Arábia Saudita. É isso mesmo. Hoje o clube anunciou aí oficialmente a contratação milionária do atacante, que assinou o contrato por 2 temporadas. O brasileiro é um dos principais nomes a deixar o futebol europeu para fazer parte da transformação promovida pelo governo saudita na liga local. Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté, Firmino, entre outros nomes do nível mais alto do futebol mundial, já tinham sido seduzidos pelas cifras milionárias oferecidas. Neymar vai ser companheiro de trabalho de nomes conhecidos do futebol brasileiro, como os atacantes Malcom e Michael, com passagens por Corinthians e Flamengo, respectivamente, além de ser comandado pelo treinador Jorge Jesus, com passagem marcante pelo rubro-negro carioca. Em 6 temporadas pelo Paris Saint-Germain, onde sofreu com diversas lesões, Neymar marcou 118 gols em 173 partidas. Ele venceu 5 títulos do campeonato francês e 3 Copas da França, mas não conseguiu levar o PSG ao título da Champions League, grande sonho do clube parisiense. E olha só, muita atenção na hora de receber pedidos feitos pelos aplicativos de comida. Você pode ser surpreendido por uma entregadora muito fofa, uma trabalhadora incansável, que conhece as ruas de São Paulo com a palma da pata, Ju. É isso mesmo. Rubi Fofa, uma vira-lata que foi resgatada há 9 anos, se transformou em celebridade nas redes sociais. Todos querem acompanhar sua rotina ao lado do tutor Miguel pelas ruas da maior metrópole da América Latina. Um exemplo de amizade e solidariedade. Faz um pedido, efetua o pagamento, aguarda o tempo indicado e recebe uma surpresa. Olha ela aí! A senhorita que é a Maria Clara? Oi! Chegou aqui a sua encomenda. Minha encomenda tá ali ou tá aqui nesse? Só quando é pequenininha. Hoje a sua tá ali, né, bebê? Mas ela veio junto entregar, porque afinal é sua ajudante, né? Tá em todas, sempre. Né, pai? Esta é a Rubi, a sensação de entregas na capital paulista. Não tem quem não se encante. Mas não tem jeito, olha como é que fica aqui, pessoal, dá uma olhada. Ai, a Rubi é demais. A repercussão do trabalho da cadelinha foi tanta que ela ganhou perfis nas redes sociais. Em um deles tem mais de 380 mil seguidores e no outro, quase 230 mil. Bem, já que a Rubi veio até a Hit TV hoje, para fazer essa primeira entrega do dia, a gente vai aproveitar para conhecer um pouquinho dessa história inusitada. Certo, Miguel? Topa? Bora, vamos lá falar da nossa história. Aqui a cachorrinha atraiu os olhares de todos e recebeu muito carinho. Depois de muito mimo, enfim, uma parada para a gente entender como foi esse encontro entre Rubi e Miguel. Então, a Rubizinha é um cachorrinho resgatado das ruas, né? Que foi encontrada na periferia de São Paulo, lá no Capão Redondo. E ela era um cachorrinho, assim, iguais a muitos que estão na rua. Debilitado, com fome, magra, anêmica, e ela tinha um tumor, TVT. E ela foi castrada e foi extraído o tumor e ela fez quimioterapia e hoje ela está bem.
e bota bem nisso. Assim que foi curada, a cadela se mostrou atraída pela moto e pelo trabalho do tutor. Toda vez que eu chegava em casa, abria o portão, ela corria e pulava em cima da moto. E foi assim que ela começou a andar de moto. E depois passou a trabalhar comigo de moto. No figurino, jaqueta de couro, mochila personalizada e capacete cheio de estilo. Assim, a dupla inusitada faz até 5 entregas por dia, a depender da demanda e do clima. E aí tem parada para brincadeira, banheiro, pro almoço, água, carinho e até um cochilo. Depois de tanto sucesso, Rubi ganhou marca própria e hoje tem até uma lojinha virtual, de onde sai boa parte das entregas que faz com o Miguel. A entrega da loja da Rubizinha. E aí, pai, vamos finalizar essa entrega? Obrigado por adquirir um produto da lojinha, viu? É isso aí, gente. Vamos comprar para ajudar ele. Obrigado demais. Bem, agora a gente veio aqui do lado de fora da emissora, nessa praça que fica do ladinho da Hit TV, para falar de um outro projeto encabeçado pela Rubi. É o Saquinho Mata Fome, que mostra que ela não esqueceu suas origens. A Rubi, junto com o Miguel, entrega saquinhos de ração para moradores de rua com pet. Um projeto que começou lá na pandemia, né, Miguel? Esse projeto começou na pandemia pela necessidade de os cachorrinhos que estavam à deriva, vagando pelas ruas. E hoje a gente já doou mais de 6 toneladas de ração. E dá para entregar mais, né? Vamos tentar encontrar alguém aqui? Bora lá, vamos, é o que a gente gosta de fazer, né, pai? Bora lá. É, a cadelinha tem mesmo muito trabalho. Mas fica claro que faz tudo com prazer. Ao invés de ficar em casa aguardando o tutor chegar, é companheira de lutas e o grande amor da vida dele. A Rubi transformou minha vida e os meus dias. Que bacana, que história linda. Que história hein? linda. Quem resiste à Rubi fofa, uma graça. E parabéns ao tutor também, né? Parabéns pela adoção e pela atitude, né, de distribuir ração nas ruas. Muito bacana. Muito linda. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Muito obrigado pela companhia, uma ótima noite para você e até mais.